Novo Fiat Mobi é o novo carro subcompacto da Fiat. Nós fizemos um test drive aí, vamos relatar nossas impressões da versão Like On, que é essa que a gente está dirigindo agora. Vamos mostrar detalhes dela, vamos mostrar também mais ao final do vídeo detalhes da versão Like, que é a versão de intermediária, e vamos fazer um contraponto com o seu principal concorrente, que é o Volkswagen Up, certo? Então, o Fiat Mobi é o novo subcompacto da Fiat, ele é baseado na mesma plataforma do Uno, porém encurtada. O entre-eixos é 8 cm menor e ele tem, no comprimento geral, 20 cm a menos do que o Uno. Porém, esteticamente, ele é totalmente diferente do Uno, exceto pela porta dianteira, que é basicamente a mesma, o para-brisa e a coluna A também, que ela denuncia o fato de ser o Uno, né, a mesma plataforma do Uno. Esse modelo que a gente está mostrando é a versão Like On, tem preço sugerido aí de R$ 42.900. Ele já vem com essas rodas de alumínio, sensores de estacionamento, e aí vocês podem ver o espaço traseiro, que é muito pequeno, tá certo? Uma pessoa de 1,75 m aí tem que andar com as pernas abertas, porque realmente fica muito pequeno. Essa versão Like On, ela tem o volante com comandos multifuncionais, já vem com esse rádio B7 e ar-condicionado, vidros elétricos só nas portas dianteiras, não tem vidros elétricos nas portas traseiras. Tem esse visor TFT central aí que conta com um computador de bordo que informa autonomia, consumo médio, consumo instantâneo, todas essas características, né? Os bancos são inteiriços, iguais aos do Volkswagen Up, e na realidade são finos para permitir você ter um melhor aproveitamento de espaço. Ele não tem nem ajuste de altura nem do volante nem do banco, então isso acaba complicando um pouco para se achar a melhor posição de dirigir, tá certo? O espaço interno também é bem pequeno, inclusive o porta-malas tem 200 litros só, ele tem 200 litros, então se você comparar com o Up, por exemplo, que tem 285 litros, é um porta-malas bem maior. O Up é em torno de 5 centímetros maior, mas o espaço interno, a gente vai mostrar aí, o espaço interno do Up é bem melhor do que o do Mobi, tá certo? Agora vamos sobre comportamento dinâmico, né? O que acontece? O Mobi, ele adota o mesmo conjunto mecânico do Uno, né? Então é aquele motor Fire 1.0 4 cilindros, 12 válvulas com 73 cavalos com gasolina, 75 com etanol. Resumo, é um motor antigo, tá? Não dá para comparar com o motor do Up, do K. O motor do Up é um motor 3 cilindros de alumínio com 80 cavalos, o do K também, 85. Aliás, do Up tem 82 cavalos com etanol, do K 85 cavalos, então são motores com muito mais potência. Para vocês terem uma ideia, a aceleração de 0 a 100 desse carro aí com gasolina é de 17,5 segundos, segundo o teste da 4 rodas. Então ele é muito lento. Para vocês terem uma ideia, o Up faz em 14,5 segundos. Mesma situação, então ele é 3 segundos mais rápido. E o que acontece? O Up tem mais torque em baixa rotação também. Então o Up é um carro que não parece, mesmo você pegar, não estou falando do Up TSI, não, estou falando do Up MPI. É um carro que não parece ser 1.0, porque ele é realmente muito ágil. O K também é um carro que tem um desempenho muito adequado, apesar do torque dele em baixa rotação ser um pouco limitado. Agora, do Mobi, ele nos deixou mal impressionados, porque realmente ele é muito lento. O desempenho dele é a mesma coisa que do Uno Vivace. Ele não é um carro ágil, ele demora muito para desenvolver e, enfim, então isso é resultado do fato dele ter uma mecânica muito antiquada, associado com, por exemplo, a direção é direção hidráulica. Então é uma direção que é leve, agradável de ser dirigida, porém ela rouba a potência do motor, enquanto que você pega no Up e no K, no Ford Ka, por exemplo, eles usam direção elétrica. Qual a vantagem da direção elétrica? Ela não rouba a potência do motor e, ao mesmo tempo, ela é mais leve, né? Em termos de comportamento dinâmico, o que acontece? O Mobi, o que a gente verificou é que ele tem uma suspensão que ela é mais macia do que a do Up. O Up é um carro que tem uma suspensão ajustado para firmeza, um pouco mais firme, porque ele tem realmente um desempenho muito bom, então ele tem que se dar bem em curvas. Já o Mobi, ele é mais macio, ele tem um ajuste de suspensão um pouco mais macia que a do Up, porém mais dura do que a do Fiat Uno, né? Então quem está acostumado com o Fiat Uno vai achar o Mobi um pouco mais duro. Agora quem está acostumado com o Up vai achar o Mobi mais macio, né? Em termos de silêncio interno foi bastante agradável. Eu acho que ele tem uma boa isolamento acústico, tá certo? A direção, apesar de ser hidráulica, ela
tem um nível de assistência correto, tá certo? A ergonomia nós consideramos correta também. A transmissão, os engates, assim, para quem está acostumado com o engate do Up, que realmente é referencial em termos de qualidade de transmissão, o Mobi decepciona um pouco, porque os engates não são tão precisos, tá certo? Enfim, então é um carro que agrada, ele tem como vantagem o fato de ser muito pequeno, então ele é em torno de 6 centímetros, 5 centímetros menor do que o Up, então basicamente é o mesmo tamanho. A única questão é que, como ele tem o aproveitamento de espaço dele é pior do que o Up. Por quê? Porque ele tem a dianteira é muito grande, o compartimento do motor, porque ele é um carro que foi projetado para ter um compartimento de motor e poder acomodar motores de 4 cilindros, enquanto que o Up ele acomoda só motores de 3 cilindros, então ele tem um compartimento do motor muito menor, então o carro mais ou menos do mesmo tamanho, ele tem muito mais espaço interno e tem mais porta-malas também, certo? Em termos de preço, né? O que acontece? R$ 42.900 nessa versão Like On. Ela tem vantagens em relação a um Up com o mesmo. Por exemplo, se você for pegar um Volkswagen Up Take Up completo, que tem vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, direção com assistência elétrica e preparação para som sem som, ele tem preço sugerido de R$ 39.900. Se você pegar um Move Up, ele já vai para em torno de R$ 43.000, e aí o nível de equipamento é basicamente o mesmo desse carro. Então, como a gente falou no outro vídeo, eu acho que o Mobi ele não pode ser mais caro do que o Up, porque ele tecnicamente ele é muito inferior. Tá? Ele é um carro que anda muito menos, ele tem o 0 a 100 em torno de 3 segundos mais lento, ele bebe mais, né? Então vocês verem, se vocês analisarem os números do Inmetro, o Mobi ele faz 13,3 km por litro de gasolina em estrada, enquanto o Up chega a 15,1. Então ele é quase 2 km por litro mais econômico, o Up MPI, não estou falando do TSI. Tem uma outra questão, em cidade também, enquanto o Mobi fica em 11,9, o Up fica em 13,5. Então é uma diferença assim, o Up ele tem muito mais desempenho e tem um consumo menor, tem mais espaço interno, o porta-malas é de 285 litros, enquanto o do Mobi é de 200 litros. O Up tem um sistema chamado Save, que ele divide o compartimento do porta-malas em dois, e a Fiat tentou implementar uma solução aí que chama Cargo Box no Mobi, mas está muito longe da solução adotada pelo Up. Tá? O Up ele tem realmente ele é uma plataforma que você consegue facilmente deslocar ela para baixo. Agora o Mobi ele é basicamente uma caixa que fica dentro do porta-malas, só que ela cai, ela tem uma tampa, enfim, a gente vai mostrar aí no vídeo. A solução foi meio assim, não ficou muito legal, né? Então é um carro assim que agrada esteticamente, pode ser que agrade esteticamente pela versão, pelo visual imponente dele, né? Mas assim, tecnicamente ele é muito inferior ao Up, é esse que a gente está mostrando aí, é uma versão Move, né? Vocês podem ver o espaço traseiro do Up é maior, você tem mais espaço na traseira e tem mais espaço na dianteira, também um porta-malas melhor. O que acontece? O Up tem esses painéis de porta com partes na cor da carroceria, o Mobi não tem. Vocês veem que o painel do Up também ele tem essa característica um pouco mais minimalista, né? Porém, em termos de espaço interno, de postura, o que acontece? O Volkswagen Up ele já vem em todas as versões com o banco com regulagem milimétrica de altura, o volante também com regulagem de altura, então coisas que não tem no Mobi, né? Então, assim, no mesmo preço, se você pensar naquele Mobi Like On a 42.900, aí eu acho que o Up é uma opção bem mais interessante, né? Mais gostoso de dirigir, com um motor com muito mais potência, muito mais ágil, mais econômico também e provavelmente com maior segurança, porque o Up tem 5 estrelas no Latin NCAP. O Mobi a gente não tem ainda, parece que a Fiat fez o seguinte, ela fez um reforço estrutural na carroceria do Uno, tá certo? O Uno recebeu 3 estrelas, pode ser que o Mobi melhore porque ele tem alguns itens de segurança adicionais, pode ser, não sei, é isso que a gente tem que ver. Agora realmente o Up no segmento de carros compactos ele é um referencial. E o Up é mais gostoso de dirigir, isso aí não tem a menor dúvida, né? Agora, o Mobi é uma novidade e ele faz um contraponto em relação ao Up na
na estética, porque o Up, assim, externamente tem um visual assim, bem minimalista mesmo, e internamente ele também é muito minimalista. Eu particularmente gosto muito, acho que não precisa de rebuscamento, principalmente carro de entrada, e se você ficar colocando peças plásticas e tal, isso aí com o tempo ele basicamente vai virar só um monte de barulho. E o Up a gente já fez vários testes, carro com mais de 30, 40 mil quilômetros não faz barulho nenhum. Então, sabe, uma faca de 2 gumes, esse monte de plástico que se coloca dentro desses carros compactos, tá? Porque o carro é compacto, precisa ser barato, aí não se gasta tanto dinheiro em qualidade de montagem. O que acontece? O carro enche de barulho com muito pouco tempo. Então, essa versão aí que a gente está mostrando especificamente é a Like, né? Aí vocês estão vendo os números do Inmetro de consumo: 8,4 em cidade com etanol, com gasolina 11,9, em estrada 9,2 com etanol, 13,3 com gasolina em cidade, né? Vocês podem ver que essa versão Like, essa daí, ela custa R$ 35.900. Ela tem como diferencial o fato de ter essa grade dianteira em black piano, porém porque tem uma versão mais barata que essa daí, que é a Easy, que vem super pelada a R$ 31.900, mas não tem nem ar-condicionado, não tem nem direção hidráulica, não tem nada, nem lava-limpador traseiro. Então eu acho que é uma versão que provavelmente não vai ser vendida para consumidores finais, né? Vai ser vendida mais para frotistas. Então, se você pegar a versão Easy On, né, aí ela já... Na realidade, a versão Easy On que é R$ 35.900. Essa versão aí que a gente está mostrando é R$ 37.900. É R$ 37.900, que já vem rodas de 14 polegadas com calotas, né? Vocês podem ver o espaço traseiro, tá vendo? É muito parecido com o Uno, né? O aspecto interno não nega nada, apesar que o único problema é que ele é bem menor que o Uno por dentro. Então, essa que é a questão. Ele é menor do que o Uno e também não é muito... ele é menor do que o Uno e menos prático, né? Porque o porta-malas traseiro realmente é muito exíguo, né? Realmente não ficou... é um carro urbano, né? Um carro urbano, porém eu acho que faltam algumas coisas, né? O que falta? Você ter uma direção com assistência elétrica para roubar menos potência do motor. Falta também uma opção de transmissão automática. Só que o que acontece nesse carro aí, com o desempenho já sofrível que ele tem, de 0 a 100 17,5 segundos, hoje não é aceitável nem para carro 1.0. Então, eu acho que não dá para você pensar em colocar um câmbio com dual lógica, por exemplo, como a Volkswagen oferece no Up, que é o Up iMotion. A gente já fez um teste de longa duração com o Up iMotion, é um carro que atende muito bem. Tem suas limitações, o câmbio tem, não é um desempenho top, não, só que o desempenho do Up iMotion é melhor do que do Mob, certo? Melhor do que do Mob manual, essa que é a questão. Então, vocês podem ver essa versão, esse carro aí custa R$ 37.900. O que a gente fez o test drive, que a gente mostrou aquele vermelho lá, é R$ 42.900. Essa versão aí, ela já vem com vidros elétricos só dianteiros, travas elétricas, mas não vem com sistema de som. O volante inteirinho de plástico, não tem comandos multifuncionais, não tem nada, nem preparação para som, nada. Tem ar-condicionado e direção hidráulica e a manopla de câmbio aí. Então, sim, mesmo a relação custo-benefício dele está muito questionada, né? Porque realmente a expectativa era de que o Mob viria como para disputar o segmento de carro mais barato do Brasil. Existiam estimativas de que a versão de acesso viria abaixo de R$ 29.000 e não veio R$ 31.900, aí o mesmo preço do Volkswagen Up, e aí ele perde o sentido, né? A não ser que você goste muito da estética dele, né? Da estética, e que você faça muita questão de painéis de portas integrais e não quer nem ver uma cor de carroceria no interior do carro, porque no Up você vai ver. Só que isso aí é uma frescurada insana. Eu vejo o pessoal comentando isso aí, isso é uma besteirada, né? Porque dentro do Up aquilo lá faz parte do design do carro. O Up foi feito como um referencial para lembrar o Fusca, e o Fusca realmente tinha aquelas partes superiores na parte dos painéis de porta na cor da carroceria, né? Então não é legal, né, o Mob, porque é aquilo que eu falei, ele tem os painéis de porta integrais, tem, só que são 2, 3 peças lá. A tendência é que isso aí acabe gerando muito barulho interno, né, e o Up você não tem isso, né.
Aí a gente vai ver o porta-malas, tá vendo? Ó, essa tampa aí é inteirinha de vidro, né? Agora o porta-malas é ridiculamente pequeno, é praticamente um porta-luvas. E aí a solução que a Fiat encontrou para fazer um contraponto com o Save, e sinceramente eu não gostei, porque essa caixa aí ela cai, a tampa se desloca, é um negócio, sabe, o Up na realidade é uma plataforma, ele tem um suporte lateral que você simplesmente puxa e empurra ele para o fundo do porta-malas, ele fica lá embaixo, então ele é super fácil de usar. Realmente é um sistema muito engenhoso. Agora o Mob, infelizmente, não ficou legal. Essa solução cargo box aí, eu acho que foi feito exatamente para criar o contraponto, mas não ficou bom, certo? Agora, esteticamente é uma questão subjetiva. O carro é pequeno, com linhas assim, bastante recortadas, né? Vocês podem ver os paralamas super abaulados, as lanternas traseiras que parecem olhos arregalados, assim, né? Sei lá, eu particularmente não gostei. Acho que a dianteira é pesada demais para um carro compacto desse, e ela transmite a impressão, se você olha a dianteira, dá a impressão quase que você está num Land Rover, né? Parece que ela foi meio que inspirada na do Land Rover. Aí você olha essa frente aí, a hora que você acelera o carro parece uma lesma, né? De 0 a 100 em 17,5 segundos é muito lento. Então, assim, você tem uma frente extremamente agressiva e a hora que você anda no carro, ele não corresponde a isso. Então, é uma questão de design que não é muito legal, né? Agora, ele tem, assim, abertura interna do porta-malas, né? Então, esse botão aí, mas a fechadura lá não é elétrica. Os retrovisores são de comandos manuais, né? E, enfim, e aí vocês estão vendo, né? Um carro simples. Então a questão é essa, né? Fiat Mobi, ele acaba sendo uma opção assim não muito atrativa em termos de custo-benefício, né? Acho que tem opções melhores no mercado. Enfim, tem opções melhores no mercado nessas faixas de preço, porque se a gente levar em consideração o que acontece, o Mobi, nas versões que realmente interessam são a Like, que é aquela branca que a gente mostrou aí, e a Like On. A Like está R$ 37.900, né? Então, na faixa de R$ 37.900, ela é R$ 2.000 mais barato do que o Volkswagen Up versão Take Up, que é a versão de acesso com 4 portas e o pacote completo. Então, esse Volkswagen Up aí, versão de acesso completa com 4 portas, ele sai a R$ 39.900. É preço sugerido. Ele tem basicamente os mesmos itens do Mobi, só que ele é um carro tecnicamente muito superior, que é mais econômico, de 15 a 20% mais econômico, um desempenho muito superior, porque o 0 a 100 desse carro 17,5 segundos. Para vocês terem uma ideia, o HB20 que eu testei 1.0, não o turbo, o HB20 convencional, ele faz de 0 a 100 16,1 na 4 rodas. Esse carro fez em 17,5, ele é 1,5 segundos, quase 1,5 segundos mais lento que o HB20 1.0, que eu já considerei muito lento, e eu achei que não dava nem para andar em estrada com aquele carro de tão lento que é. Então realmente você compara com o Up, que faz em 14.5, o Up é muito mais rápido que o HB20. Agora o Mobi me impressionou muito negativamente a performance dele. O motor é muito fraco mesmo, muito fraco. 0 a 100 em 17,5 segundos é cansativo. Então o que acontece? O carro que anda muito menos do que o Up e bebe muito mais, né? Então ele é R$ 2.000 mais barato do que o Up? É R$ 2.000 mais barato que o Up. Qual a relação? Isso representa boa relação custo-benefício? Na minha opinião, não. Por quê? Não só a questão de desempenho e consumo, que a gente já levou em consideração, mas o Up tem direção elétrica, tem mais espaço interno, mais porta-malas, e a solução de compartimentalização do porta-malas do Up, que é o sistema Save, é muito mais inteligente, muito mais bem bolado do que a do Mobi, né? Então, assim, mais uma questão assim, estética. Quem gosta, né, realmente do Mobi, dessa linha de design aí, um pouco mais rebuscada, a única explicação que eu vejo para realmente ficar com esse carro. Não vejo assim, tecnicamente justificativas racionais, mesmo em termos de preço, né? Aí, por exemplo, você vai levar em consideração, agora vamos levar em consideração o preço dessa versão aí que a gente está testando, que é a Like On de R$ 42.900. Pô, aí você consegue, em R$ 42.900 você pega o Hyundai HB20 1.0 Comfort Plus, né, que ele pode não ter a frescurada do volante com detalhes em
Black Piano, não sei o que, mas o HB20 1.0 Comfort Plus ele anda mais do que o Mobi. Tem um porta-malas com 300 litros, é um carro maior e é mais econômico também, né? Então, assim, porque o HB20 Comfort Plus está R$42 mil. Essa versão Like On aí, R$42.900, o preço completamente, assim, inviável. Mas vamos ver como que serão as condições de comercialização. Pra vocês terem uma ideia, em concessionárias, eles já estão arredondando para cima o preço, né? Então, a versão Like, por exemplo, que é de R$37.900, eles estão pedindo 38. Enfim, o que acaba sendo até contraproducente, né? Porque o carro já veio num preço que não está muito condizente com sua com nível com modernidade, né? Não é um carro que tem uma mecânica moderna, não é um carro que se destaca pelo espaço interno vis-à-vis o espaço externo. Não é um carro que tem porta-malas, então ele é limitado para você utilizar em estrada. É um carro com direção hidráulica, enfim. Por 38 mil, então realmente é questionável o lançamento. Assim, então eu acho que a Fiat está focando nesse carro aí, basicamente estética. Estética é porque as pessoas vão gostar desse aspecto, algumas pessoas, né, vão gostar desse design imponente da dianteira, né, e só. E na realidade é um design estranho, né? Porque com aquela frente super agressiva e no final das contas ele não corresponde em termos de performance. Os demais aspectos, então eu acho que tem outros carros no mercado mais interessantes. Então é isso, pessoal, nossas opiniões aí sobre o lançamento da Fiat Mobi.